Minuto Jurídico, na Band News FM. O tema do Minuto Jurídico tem sido planejamento sucessório e societário no âmbito familiar. O especialista e advogado Fábio Lunardi trouxe diversas ferramentas de sucessão e planejamento familiar, como holdings, doações, testamentos e o processo de inventário no Brasil. Fábio, falamos nos programas anteriores das ferramentas de controle e gestão dos pais dentro de uma holding familiar, dentre elas a administração, poder de voto e usufruto. Quanto à proteção dos filhos, você mencionou que a cláusula de incomunicabilidade impede o perdimento das cotas da holding no divórcio ou separação dos filhos. Mesmo com essas proteções, os filhos não poderão vender as cotas da holding ou ainda as perder por dívidas pessoais? Marlon, quando as estruturas societárias, incluindo as holdings familiares, são constituídas por profissionais competentes e que atuam no dia a dia com projetos familiares e societários, a experiência e o conhecimento nas diversas áreas do direito impõem segurança ao cliente e blindagem ao patrimônio familiar. Nesse caso, Marlon, impomos nas estruturas societárias familiares duas cláusulas importantes e necessárias: a de inalienabilidade e a de impenhorabilidade, que incidem sobre as cotas sociais da empresa. A inalienabilidade, Marlon, impede que os bens ou direitos pertencentes à holding familiar sejam alienados, vendidos, doados ou transferidos a terceiros. Essa cláusula poderá ter validade temporal ou vitalícia, ou seja, os pais podem impor que os filhos somente poderão vender algum bem da holding após a morte dos pais e quando os filhos tenham 30 anos de idade, por exemplo. Ou ainda, Marlon, impor que os filhos não poderão vender absolutamente nada, sendo a vedação vitalícia em referência à vida dos filhos. Nesse caso, os filhos consumirão somente os frutos da holding, mas não os bens. Já a cláusula de impenhorabilidade impede que os filhos ofereçam as cotas da empresa em dívidas pessoais, não podendo os bens da estrutura societária responderem por dívidas dos filhos dessa natureza. Ambas as cláusulas, Marlon, completam todo o arcabouço jurídico de proteção que os filhos têm em relação aos pais e garantem a perpetuidade do patrimônio. No próximo programa, falaremos sobre a cláusula de reversão nas holdings, como meio de proteção ao patrimônio no caso de falecimento. Sou Fábio Fernandes Lunardi, ajudo famílias e empresas na governança e gestão do patrimônio, seja por meio de holdings ou estruturas societárias seguras, inventários, doações ou testamentos. Se você tem interesse nesse tema ou alguma dúvida, me procure nas redes sociais, digitando Fábio Fernandes Lunardi ou escreva para fabio@fernandeslunardi.com.br.